Eu acho que o Brasil tem melhorado muitíssimo nessa questão de enfrentamento do crime, consolidação do Estado Democrático de Direito, e neste país de agora e do futuro não é tão difícil assim cumprir a nossa atribuição, que é investigar e reprimir os crimes em nosso país. Nós temos assim um desafio do tamanho das nossas fronteiras, 16.700 quilômetros aproximadamente. Parte dessa fronteira, mais de 9.000 quilômetros, é de região pouco povoada, de selva tropical. Nós somos uma das melhores polícias do mundo. Nós, eu digo, não apenas a Polícia Federal, mas, por exemplo, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. Recebemos hoje no cartão de visita o superintendente da Polícia Federal de São Paulo, Roberto Troncon Filho. Nascido em Adamantina, no interior de São Paulo, Troncon iniciou a carreira na polícia em 1995. Desde então, já comandou a Delegacia de Entorpecentes, foi chefe da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo, além de comandar em 2007 a Diretoria de Combate ao Crime Organizado da Polícia Federal em Brasília. Para chegar a cargos tão importantes, vários cursos foram necessários, tanto dentro como fora do país, em locais como Estados Unidos, Japão e Austrália. Aos 49 anos de idade, Troncon já passou por várias situações inusitadas e sabe perfeitamente as dificuldades para erradicar a corrupção no país. Mas o que surpreende este homem que não é adepto a surpresas? Em qual momento é possível dedicar parte do tempo aos amigos e à diversão? Doutor Troncon, como é tentar combater alguns crimes em um país em que diariamente abrimos os jornais e há novos indícios de corrupção em todas as esferas da sociedade? Bem-vindo ao cartão de visita. Olá, Débora. É uma satisfação estar aqui com você e seus espectadores. Eu acho que o Brasil tem melhorado muitíssimo nessa questão de enfrentamento do crime, consolidação do Estado Democrático de Direito e na verdade, nessas últimas 2 décadas, as instituições têm funcionado de um modo absolutamente dentro da lei, com muita transparência e controle. E neste país de agora e do futuro, não é tão difícil assim cumprir a nossa atribuição, que é investigar e reprimir os crimes em nosso país. É verdade que a Polícia Federal conduz aproximadamente 2.000 inquéritos sobre corrupção, fraudes, licitações, desvio de recursos em prefeituras de todo o país, doutor? Sim, é verdade. Hoje há cerca de 2.000 inquéritos policiais ou investigações criminais acerca de desvios de recursos públicos. Toda vez que um recurso público federal é destinado para uma obra pública ou mesmo repassado para o município ou estado e esse recurso não é devidamente aplicado, conforme previsto em lei, gera uma investigação por parte da Polícia Federal. E a gente tem avançado significativamente também nesta seara, ou seja, agentes públicos e políticos têm sido responsabilizados pelo mau uso do recurso público. Isso é uma coisa que irrita muito a população, né? A gente percebe. Mas, como disse, no passado muito difícil dizer se havia esta mesma quantidade e pouco se sabia ou se nos últimos anos é que houve uma transformação significativa. A minha opinião pessoal é que os desvios e desmandos existem há muito em nosso país. E o que tem ocorrido mais recentemente, essa percepção da população de que há desvios agora, na verdade, é o retrato da transparência e da ação dos órgãos de controle, de fiscalização e da própria justiça em reprimir esse tipo de conduta. O senhor é tido como um delegado linha dura, inclusive daquele tipo que não se curva nem diante de pedidos de ministros da Justiça. É verdade? Como é que é lidar com isso? Essa fama de linha dura, como é que é isso, doutor Troncon? Eu acho que é um exagero. Na verdade, eu e a imensa maioria dos policiais e delegados de Polícia Federal e policiais federais acreditam na atuação absolutamente de acordo com a lei. Acima de qualquer um de nós que trabalhamos no serviço público, dos 3 poderes, existe a lei aprovada pela população por meio de seus representantes no Congresso Nacional. E assim agimos.
evidentemente que se um superior hierárquico, que seja ele qual for, der uma ordem ilegal, ela jamais deve ser cumprida pelo subordinado. No caso, em particular, do Ministério da Justiça, órgão, o ministério ao qual a Polícia Federal está vinculado e subordinado, nós temos tido uma história, particularmente na última década, de uma sucessão de ministros republicanos, ministros que entendem a Polícia Federal, no tocante à investigação criminal, como um órgão de Estado, um órgão que deve atuar para investigar, reprimir crimes, independentemente de posicionamentos políticos partidários. Sim. E esses ministros que têm sucedido, e particularmente esse que agora está no cargo, o ministro José Eduardo Cardoso, deixa a Polícia Federal, e aí falo como servidor, com muita tranquilidade para agir e fazer o que a lei prevê que façamos. Hoje, com o avanço das novas tecnologias, tem sido amplamente discutido o projeto SOPA nos Estados Unidos para combater a pirataria. A internet é uma porta aberta para a corrupção também? O que o senhor acha disso? A internet transformou e todos esses meios de comunicação e facilidades que a rede mundial de computadores tem apresentado dia após dia, transformará de modo acelerado as relações humanas e a vida em sociedade. Isso cada vez mais, não é, doutor? De modo acelerado. Se no século XX a humanidade evoluiu de tamanho muito superior ao que evoluiu em toda a sua história escrita e registrada anteriormente, neste século a evolução esperada é muito maior e muito mais rápida. A internet é algo muito bom, permite a comunicação, a transparência, a difusão de ideias e a absorção de conhecimento de um modo muito democratizado, que foge, inclusive, ao controle de regimes totalitários de alguns países. É muito difícil de controlar tudo isso, absolutamente. Não? No entanto, esse mesmo meio de comunicação tão importante, que fará e tem feito e trazido tantos benefícios para a humanidade, também pode ser utilizado para a prática de crimes, como, por exemplo, a difusão de imagens de pedofilia, a prática de fraudes, a difusão de produtos ou de produtos intelectuais em desrespeito à lei de proteção à propriedade intelectual. E, evidentemente, que isso deve ser coibido, deve ser não de um modo, e essa discussão dos projetos de lei nos Estados Unidos mexe com outras questões, né? Imputar responsabilidade ao veículo e uma responsabilidade objetiva ao veículo que dispõe informações pode ser um exagero. Nós temos de buscar mecanismos inteligentes, particularmente dos órgãos de investigação, de prevenção, que rapidamente detecte esse tipo de crime e atue para retirá-lo do ar, o conteúdo, e responsabilizar os criminosos, não o veículo. Criminosos como pedófilos, por exemplo, né, já foram encontrados através dessas provas no computador. Sem dúvida. Por mais que a internet possa ser, num primeiro momento, uma garantia de anonimato, para os órgãos de Estado que desenvolvem a investigação, com a devida autorização judicial, com o devido processo legal, é possível rastrear e identificar os computadores pessoais, as linhas e os conteúdos que foram difundidos indevidamente, no caso da pedofilia. A lei brasileira melhorou muito nos últimos tempos, alterando o Estatuto da Criança e Adolescente, e hoje quem se encontrar em posse de material pornográfico ou de pedofilia envolvendo crianças, ele poderá ser preso em flagrante. No passado, era necessário que a pessoa estivesse difundindo essas imagens de pedofilia. Hoje não mais. Hoje, a simples posse do conteúdo pedófilo no seu computador pessoal já é passível de prisão em flagrante. Interessante isso para os telespectadores da Record News. E às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, muito se fala sobre desvio de verbas públicas para a construção dos estádios. É difícil lidar com essa pressão o tempo todo? Como é que o senhor faz para aliviar um pouquinho essa tensão? O que dá mais prazer ao senhor,
Um final de semana com a família ou andando de moto? E até uma solução para um crime. Qual é a maior alegria da sua vida? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem feliz, porque o trabalho para mim não é nada penoso, é gratificante, recompensador, eu faço o que gosto, como a maioria, imensa maioria dos policiais federais. Nós ingressamos na carreira e aqui descobrimos a cada dia, com a superação de desafios, com a realização do nosso trabalho, que em suma representa atuar em nome do bem e em nome da sociedade contra o mal, é muito gratificante. De outro lado, eu sou uma pessoa muito ligada à família, né? Descendente de italianos, é aquela família que tem as reuniões em ocasiões festivas, os almoços, a família é muito grande, e é uma família no sentido amplo, né? Que engloba já a família da esposa, os primos, tios e tudo mais. Então, o valor família, para mim, é muito marcante. Um fim de semana com a família é algo que eu troco por poucas coisas na vida. Mas quando não posso estar num fim de semana com a família, ou se posso estar com a minha esposa fazendo uma viagem de motocicleta, isso é algo que me agrada bastante. Motocicleta, então, um dos seus hobbies, doutor? Eu posso dizer que sim, eu gosto muito de motocicleta, sim. Já viajou? E viajar. Já viajou? Se puder combinar os dois, melhor ainda. Viajar de moto é algo bastante interessante. Qual foi o lugar que o senhor mais gostou? Infelizmente, não pude viajar tanto quanto gostaria. Mais recentemente, o ano passado, nós fizemos uma viagem para o sul da Alemanha, para a região da Bavária, e foi muito interessante. Companhia de outros casais e amigos da Polícia Federal, e fizemos uma viagem com a família, né, com as esposas, fizemos uma viagem bastante interessante. Que ótimo! Bom, certa vez o senhor deu uma declaração preocupante em uma entrevista, e este é o mural da nossa semana. As organizações criminosas podem atuar para o tráfico em determinado morro do Rio de Janeiro e podem se organizar para fraudar licitações públicas. O senhor pode comentar para a gente? Sim. O conceito de organização criminosa, que hoje está inserido no ordenamento jurídico brasileiro, provém de uma convenção da Organização das Nações Unidas, da ONU, conhecida como Convenção de Palermo. E lá retrata um agrupamento de pessoas, como numa empresa privada, pessoas que se unem para obter lucro praticando determinada atividade comercial. No caso das organizações criminosas, é uma empresa do crime. São pessoas que se reúnem com a intenção de progredir nos seus negócios, oferir lucro, ampliar a sua rede de relacionamentos, de atuação, contudo, praticando uma atividade tida como ilegal, como criminosa. Por exemplo, o comércio de drogas ilícitas. Mas esse conceito ele não se aplica apenas à organização criminosa violenta. Nós temos um espectro amplo de organizações criminosas, tanto na sua área de atuação, que pode ser local, uma rede de distribuição de drogas em São Paulo, quanto ou uma rede mundial de distribuição de drogas, quanto na forma de atuação, explorando esse segmento, como explorando o ataque aos recursos públicos, as fraudes em licitações, as fraudes em obras e coisas que o valem. Essas organizações criminosas que nós chamamos de pessoas do colarinho branco, Sim. não são violentas, mas causam um mal tremendo para uma nação. Se esse evento, que em regra está associado à corrupção de agentes públicos, se ele se alastra, se não é devidamente contido pelo Estado organizado, pelos seus mecanismos, né, os seus mecanismos de investigação, acusação, processamento em juízo e, por fim, condenação e responsabilização, isso pode resultar no desvio de recursos que deveriam ser aplicados à saúde, à educação, a própria segurança pública, a outras atividades do Estado, essencialmente do Estado, que o cidadão que paga os seus impostos espera receber. Então, a Polícia Federal tem nós tratamos com a mesma importância as organizações criminosas violentas que exploram o tráfico de drogas, o roubo a valores e outros crimes,
como aqueles que, não sendo violentos, acabam por praticar fraudes contra o erário, contra os recursos públicos e que, em uma análise mais ampla, causam tão ou até mais prejuízos, porque é o serviço público que deixa de ser prestado, um serviço essencial, principalmente para as populações mais carentes. Resumindo, crime hediondo deve ser tratado da mesma forma como o crime do colarinho branco, por exemplo. Na nossa, a legislação brasileira trata de modo diferente, né? Até com relação à punição, à pena prevista. Mas a Polícia Federal, na sua estratégia de enfrentamento, ela dedica um grande esforço a combater esse tipo de crime também. De volta com o cartão de visita e lembrando que eu deixei uma pergunta antes do intervalo para o doutor Troncon responder. Com a experiência que o senhor tem e por já ter atuado no aeroporto internacional, por exemplo, é fácil entrar ilegalmente no Brasil? E aí, doutor? Não é muito simples. Pelos aeroportos, certamente é muito difícil. O desafio nesse aspecto é com relação à fronteira seca. Com os aeroportos, hoje o Brasil tem sistema de verificação bastante avançado, de verificação da autenticidade dos passaportes, que é automatizado. Essa passagem pelo nosso controle, e o Brasil é um dos poucos países que controla tanto a entrada quanto a saída de pessoas, dos brasileiros e dos estrangeiros do seu país. Por esse sistema, nós cruzamos, no momento que se passa por um guichê de imigração da Polícia Federal, ele não só insere o dado do ingresso, como automaticamente faz uma conferência dos dados daquela pessoa com os bancos de dados da Polícia Federal, que congrega também informações da Interpol e de outras polícias do Brasil. O desafio, de novo, se apresenta com relação à fronteira seca. E os portos? Os portos também têm um controle muito bom, como é o controle nos aeroportos, né? Porque é um funil. O porto, e mesmo nos pontos de fronteira seca, quando se passa pelo funil do controle, ele vai ser submetido ao mesmo sistema de verificação. A autenticidade do documento, se essa pessoa é procurada no Brasil ou no exterior, enfim, se ela consta em algum banco de dados. Então, no porto marítimo e nos aeroportos, isso acaba se tornando um funil, tem que passar pelo controle. Já com relação à fronteira seca, nós temos a fronteira, e boa parte dela seca, nós temos assim um desafio do tamanho das nossas fronteiras, 16.700 quilômetros aproximadamente. Nosso país é enorme. Uma né? parte dessa fronteira, mais de 9.000 quilômetros, é de região pouco povoada, de selva tropical. E aí a pessoa que pretender entrar ilegalmente no país e não o fizer, não cruzar pelos pontos previamente designados para controle oficial, ela pode fazê-lo por meio da mata. Aí já é é perigoso também para quem está fazendo essa entrada, não é? Agora, essa pessoa que naquela linha de fronteira consegue cruzar a nossa fronteira, ingressando no país ilegalmente, mais adiante ela vai, sem dúvida nenhuma, tomar um outro meio de transporte, por exemplo, atingir um grande centro, na região sudeste, e aí temos outros funis, só que não fica na linha de fronteira, que são as próprias rodovias, os próprios aeroportos no interior do país. A pessoa em que se apresentar nesses postos de controle do tráfego aéreo doméstico, ou mesmo numa viagem rodoviária, ela passa por algum controle, pode estar submetida a algum controle e efetivamente pode sofrer ou ser identificada como um ingresso ilegal. Já que o senhor fez tantos cursos fora do Brasil, qual é a melhor polícia do mundo, na sua opinião, doutor Troncon? O Brasil, nesta seara da segurança pública, não tem muito o que invejar das melhores nações do mundo. Eu diria que, se compararmos os custos-benefícios do que se investe, do que se pode investir na segurança pública hoje e o retorno que nós conseguimos obter no Brasil, nós somos uma das melhores polícias do mundo. Nós, eu digo, não apenas a Polícia Federal, mas, por exemplo, a Polícia Civil e a Polícia Militar do Estado de São Paulo. É certo que alguns estados menores, que têm também receitas menores, ainda têm alguns problemas e está num estágio um pouco, vamos dizer, um pouco atrás de evolução. Mas, no contexto geral, eu diria que os órgãos de segurança pública brasileiros, particularmente a Polícia Federal e as polícias do Estado de São Paulo,
são órgãos que não têm nada a dever de outros países. Este ano temos eleições no país. O senhor tem esperança em relação ao nosso futuro? Eu tenho muita esperança. Eu falo agora como cidadão brasileiro. Sim. Eu sou um otimista. Otimista, mas não um otimista sem causa. Eu sou um otimista porque nasci na década de 60 e fui acompanhando de alguma maneira na minha própria evolução de vida o que tem acontecido com o Brasil. E eu acho que qualquer brasileiro tem muito que se orgulhar hoje em dia e tem muito por que ter esperanças para o futuro. O Brasil tem seguido um ritmo de evolução, inclusive de melhoria dos três poderes e dos três níveis de governo. O que há, em paralelo, é muita transparência hoje. Hoje, a democracia no Estado brasileiro, a liberdade da imprensa no Estado brasileiro é uma das maiores do mundo. Nós temos hoje uma condição de um Estado organizado em leis, em respeito à democracia, em respeito ao Estado de Direito e às instituições e, acima de tudo, a independência absoluta da imprensa em acompanhar os fatos, denunciar, cobrar posição, que nos impulsiona de um modo inevitável para um futuro melhor. Aproveitando isso, então, qual é o maior desafio para os políticos no Brasil? Eu acho que hoje, infelizmente, por toda essa questão, você tem, em qualquer organização, pública ou privada, você tem lá 100 pessoas. Uma ou duas pode se desviar do bom caminho. Se esse desvio tiver uma grande repercussão na imprensa, a impressão primeira que surge é que toda aquela organização está comprometida. E não é a tal assim da que eu laranja vejo... podre no meio das outras, Exatamente. Não é assim que eu vejo as diversas organizações, os poderes legislativo, judiciário e o próprio executivo da União, dos estados e do município. Ao contrário, eu acho que no passado tínhamos pouca informação e por ter pouca informação parecia que nada acontecia. Isso não é verdade. Nós que lidamos com a investigação criminal bem sabemos que tem criminosos dessas laranjas podres eles não nasceram ontem nem na década passada, mas estão aí há várias décadas. Como você já comentou no início. E alguns desvios começam a serem tratados, enfrentados atualmente. E eu acho muito temerário a população imaginar que não, tudo está perdido. Ao contrário, tudo está muito bem. Quer dizer, hoje aqui não há. A lei brasileira, ela vale para o mais simples dos brasileiros ao mais poderoso, seja poder político ou econômico. Hoje, essa percepção que a sociedade tem e que nós, na Polícia Federal, acreditamos piamente, a lei vale para todos. E não mais tem uma nota de corte que daqui para baixo serve para essa classe, para cima a lei é diferente. Numa entrevista recente, o senhor afirmou que essa Copa do Mundo é de alto risco em relação ao terrorismo. Por que isso, doutor Troncon? Explica pra gente. Eu agradeço a oportunidade de dizer porque houve uma distorção, na verdade, uma inversão do que disse nessa entrevista para um grande jornal de circulação aqui em São Paulo. Não foi isso que o senhor falou? Não. Na verdade, o que eu disse foi absolutamente o inverso. Eu disse que, perguntado quais eram os preparativos para enfrentar a Copa do Mundo e os riscos eventuais de ataques neste grande evento. Eu disse, olha, o Brasil não tem casuística, não tem episódios de atos terroristas. Isso decorre um pouco da nossa própria miscigenação. O Brasil é um país em que uma cidade como São Paulo, em que descendentes de israelenses convivem em bairros vizinhos com os árabes. E não tem problema, nunca tivemos problema. Então, aqui nesse país vivem asiáticos, africanos, árabes, judeus, enfim, de toda e qualquer nacionalidade. Coração de mãe o Brasil, né? É parte da nossa cultura. Sim. Esse é um fato primeiro. O segundo fato, não há episódios de atos terroristas praticados no Brasil. O Brasil, diplomaticamente, sempre se posicionou como um país que atua em prol do diálogo, da solução pacífica de conflitos, né? Por vezes até mal compreendido, mas a diplomacia brasileira, de excelente qualidade, sempre se posicionou dessa maneira, acreditando, acima de tudo, na solução pacífica de conflitos e não na solução belicosa. Feitos esses argumentos, eu ainda disse, não há, e repito, até o presente momento, nenhum indicativo dos serviços de inteligência da Polícia Federal, das Forças Armadas e dos demais órgãos que compõem o Sistema Brasileiro de Inteligência, de que possa existir qualquer ataque terrorista na Copa do Mundo. E concluir,
mesmo com todo esse cenário absolutamente favorável ou de baixíssimo risco para a ocorrência de algum ataque terrorista na Copa do Mundo, a Polícia Federal, o Ministério da Justiça e todos os órgãos de segurança pública que estão envolvidos na segurança desse evento e das Olimpíadas, que o sucederá, não atuarão de modo displicente, não subestimaremos, não negligenciaremos a segurança. Agiremos, e o plano tem se desenvolvido com muito vigor para usar todos os recursos possíveis de monitoramento, prevenção e uma contra-reação imediata em qualquer tentativa de desvio. Então, para concluir, aquilo que o jornal de grande circulação deu como título da notícia é inverídico. Eu não disse isso. Que bom que pode esclarecer agora. Até desafio que o jornal, se achar que eu disse que estou mudando de opinião, que publique o trecho e mostre a gravação, porque a entrevista foi gravada por eles, em que eu me manifestei dessa maneira. Entrevista... Na verdade, talvez pode não ter sido, e aí eu tenho que fazer justiça, pode não ter sido intencional, mas o contexto do título foi contrário ao conteúdo da entrevista. Importante. Resumidamente, não há risco, fiquem tranquilos. Importante. O sistema está funcionando e funcionará muito bem na Copa do Mundo. Entrevista esclarecedora, doutor Troncon. Muito obrigado. E agora eu pergunto para quem o senhor entrega o seu cartão de visita. Uma pessoa. Eu gostaria de entregar para 3. Mas já que só pode ser uma, eu gostaria pelo menos de mencionar as outras 2. E eu entregaria para 3 mulheres. A minha mãe, por tudo que ensinou, a minha esposa, por ser o amor da minha vida e quem me acompanha e com quem divido todas as minhas expectativas pessoais e profissionais, mas vou entregar para minha filha, que é o motivo atual, né, o maior motivo da minha existência. Se quiser citar o nome das 3, por favor. Sim, a minha mãe, Ercília, a minha esposa, Regina, e a minha filha, Marina. Entrego para a Marina porque a Marina para mim, é a materialização do futuro desse país. Ela tem hoje 4 anos, que será, sem dúvida alguma, uma das maiores nações, já é, e será ainda mais de grande importância, podendo disseminar mundo afora muito do estilo brasileiro de ser, que é o estilo pacífico, é o estilo amigável, é o estilo hospitaleiro, é o estilo que agrada a todos aqueles que nos visitam, que se apaixonam, que querem morar aqui, que querem conviver conosco. Bonita aposta no futuro, doutor. Obrigado. Semblante fechado, palavras fortes e fama de linha dura. Um homem que dedica-se por completo à Polícia Federal e sonha com uma sociedade menos corrupta e mais igualitária. Com uma rotina repleta de casos complicados, ainda muda o semblante quando entrega o cartão de visita à filha Marina. Talvez todos os problemas da sociedade ainda não foram capazes de diminuir a capacidade de indignação e o lado humano deste homem tão sério. Entrego hoje o meu cartão de visita para o superintendente da Polícia Federal de São Paulo, Roberto Siciliati Troncon Filho. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.